Bom dia, meninos. Mais uma vez, como é que a gente faz para determinar a concentração de uma solução? Hoje, mais especificamente sobre a concentração dita molar. O que vem a ser concentração molar de uma solução? É a concentração do meio medida em mol por litro. Hoje, de uma maneira mais objetiva. Quando me pedirem para encontrar a concentração em mol por litro de uma solução, algo fácil de ser feito, faz assim, ó. Para eu encontrar a concentração medida em mol por litro, basta pegar o que estava em gramas por litro e dividir pela massa molar do composto em questão. Como é que é, Dio? É só pegar grama por litro e dividir pela massa molar? Acompanhe o raciocínio com as unidades de medida. Grama por litro. Lembra? Massa molar é medida em grama por mol. Ou seja, é quanto pesa cada mol da substância química em questão. Se você dividir grama por litro por grama por mol, como é que a gente divide uma fração pela outra? Você copia de cima, grama por litro, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de grama por mol é mol por grama. Eu corto grama com grama, sobrou mol por litro. Pegou? Então, toda vez que você quiser encontrar a concentração de uma solução medida em mol por litro, é só pegar o que estava em gramas por litro e dividir pela massa molar. Por exemplo, se eu disser que a concentração de íons potássio em um meio é 0,0039 gramas por litro, se você dividir isso pela massa molar do potássio, que coincidentemente é 39 gramas para cada mol, você vai encontrar 10 elevado a menos 4. 10 a menos 4, mol por litro. Na verdade, eu só dividi 39 por 39, que é exatamente igual a 1. Agora, uma questão importante, que geralmente traz muita dúvida quando se trata de concentração de soluções, é questão que envolva a densidade da solução como um todo. Por exemplo, imagine que eu tenha em um laboratório de química um frasco contendo as seguintes informações importantes. Por exemplo, ácido sulfúrico dissolvido em água, porcentagem peso por peso, vamos colocar 30%, e o autor nos forneceu a densidade desta solução de ácido sulfúrico em água. Vamos supor que a densidade é 1,08 grama por mililitro. Amores da minha vida, a maioria dos alunos confundem densidade com concentração. Vê se você consegue entender a diferença. A densidade de um meio é a razão entre toda a massa e todo o volume. Então isso aqui quer dizer o seguinte, que em cada mililitro do todo, o que é o todo? O ácido com água, eu tenho 1,08 grama, tanto de ácido quanto de água. Isso não é concentração. A concentração, ela tem uma especificidade maior. Concentração é de uma dada espécie em uma mistura. Densidade é uma razão entre a massa da mistura toda e o volume da mistura toda. Para você entender mais um pouco dessa diferença entre concentração e densidade, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a pergunta?
qual seria aqui dentro a concentração medida em mol por litro de ácido sulfúrico nesta água. Para você conseguir ver que densidade é uma coisa, concentração é outra coisa. Façamos, quer ver? Deixa eu tirar só a esqueminha de cima para a gente poder resolver a questão de baixo. Observa mais um pouco. Ô tio, o que vem a ser 30%? Pensa comigo, 30% é 30 em 100. Se eu me disser 30 do que em 100 do que, você verá que a questão praticamente morreu. Observa. São 30 gramas de ácido sulfúrico em 100 gramas do todo. Só que o todo chama-se solução. Mas você viu eu acabar de dizer que a densidade, ela tem a ver com o todo. Ela tem a ver com a solução toda. Qual é a densidade da solução? 1,08. E densidade, a gente sabe, é uma relação entre a massa e o volume. Substitua agora, substitua. Densidade, 1,08. Massa da solução, 100. Volume da solução, não sei. Repara que se eu supuser que a massa da solução é 100, eu vou descobrir quanto que isso corresponde em volume da minha solução. Depois, para fechar a questão, resolva da seguinte forma. Você terá 30 gramas de ácido em um certo volume. Sabendo quantas gramas de ácido eu tenho em um certo volume, eu saberei quantas gramas de ácido eu tenho em 1 litro. Ah, mas concentração em gramas por litro, como que eu transformo em mol por litro? Início desta aula. É só pegar o resultado que estava em grama por litro e dividir pela massa molar da substância em questão. Suponha, quer ver? Suponha que você fez essa continha de maneira correta e encontrou que o volume da solução, ele vale, vamos colocar, 98 mililitros. Agora, você apela para uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples seria algo assim. Eu tenho 30 gramas do ácido sulfúrico em 98 mililitros. Quantas gramas de ácido haveria em 1 litro? Mas não esqueça, 1 litro são 1000 ml. Efetuando na quantita, você terá encontrado a concentração medida em gramas por litro. Para chegar em mol por litro, é só dividir esse valor pela massa, reiterando, pela massa, a massa molar do composto em questão. Espero que com isso vocês não confundam. Reiterando, concentração com densidade. Densidade é uma relação entre a massa do todo e o espaço ocupado pelo todo. Concentração é algo específico. Diz respeito à quantidade de alguém, especificamente alguém, em relação ao todo. Até o próximo encontro sobre, diria eu, soluções, que ainda temos muito que brincar com isso.